Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Damos início à nossa noite aí com essa bela interpretação da música popular brasileira, com Ivan Lins, Simone, Zizi Posse e Jorge Versilo cantando a música A Bandeira do Divino, uma bela canção também para encantar o nosso coração. Que possamos ter uma noite de muita paz, de muita luz, que os bons espíritos possam nos envolver os nossos corações e as nossas mentes e direcionar os nossos pensamentos e o nosso trabalho. Afinal de contas, somos apenas ferramentas de um trabalho muito maior feito pela espiritualidade, com toda certeza. E hoje, como vocês sabem, né, nós estamos fazendo as nossas irradiações para os nossos amigos encarnados e desencarnados. Pode ser feita aqui pelo chat, colocando o nome, a gente vai vibrando, mas nós também estamos fazendo o processo de irradiação. Quem quiser pode entrar nesse linkzinho que eu coloquei no chat, aí vocês conseguem preencher o nome da pessoa, dando os dados que podem direcionar melhor a equipe espiritual, e a gente vai direcionar para a equipe que vai fazer a irradiação desses nomes, tá? Então, quem quiser pode anotar, copiar e depois preencher o formulário destinado a isso. Bom, na noite de hoje, deixa eu colocar aqui. Na noite de hoje, nós teremos duas irmãs trazendo as reflexões para a gente. Teremos a Luísa fazendo a leitura e a reflexão dela, uma breve reflexão sobre a leitura inicial, e depois a nossa companheira Norma trazendo a leitura e a reflexão sobre a mensagem principal. Então, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo, vamos direto para a nossa companheira Luísa. Boa noite, Luísa. Olá, muito boa noite a todos. Que todos estejam bem e em paz em casa. Vamos então à mensagem inicial. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas, através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem
através do esforço pessoal, a fim de que Cristo as esclareça. Pão Nosso, Emmanuel, mensagem 68. Emmanuel nos faz um convite para acordar. E aí, durante a leitura, fazendo uma leitura literal, né? Eu não sou muito boa, assim, de bom humor, mas eu fiquei pensando, acordar, eu tô acordada, né? Os olhos estão abertos, né? Mas eles nos fazem um convite para acordar para o nosso propósito de estarmos aqui na Terra. Vocês todos estão ouvindo? Ah, tá. Aqui a imagem estava preta para mim. Deixar aqui, então. Do real propósito de estarmos aqui vivendo na Terra. Num propósito, então, de transformação moral, espiritual, de nos conduzir para esse aprimoramento do nosso ser, a fim de que chegamos, então, no mundo de regeneração, onde todos nós possamos abrir as nossas asas sem machucar ou ferir o nosso próximo. E aí nós temos a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, entendemos que nós somos seres eternos numa grande escola, que nessa escola seremos colocados à prova com bastante tentações. O que Emmanuel coloca é que ocorre uma sonolência, um sonambulismo, né? Impera um sono profundo dos nossos irmãos, assim como nós, que não despertam o eu divino, que não despertam esse eu sagrado e vivem na condução de um eu humano falho, imperfeito, né? Que fracassa muitas vezes e que falam de Deus, dizem que sentem uma fé, mas que não vivem de Deus. Não sentem uma fé, não têm confiança e não vivem numa espiritualidade. E, portanto, né, fala-se, usam, né, o nome em vão. Muitas vezes a gente olha para alguns líderes religiosos, ou então para os nossos próprios amigos próximos de diferentes religiões, a gente consegue observar uma incongruência entre o que fala e o que se pratica. Por isso a gente encontra, muitas vezes, uma imensidão de massas que vão cegas, né, atrás de líderes ou de outras pessoas que não conseguem enxergar, que vivem num fanatismo ou que não sentem, né, aquele verdadeiro Deus que deve partir, então, dos nossos corações e da nossa alma. Daí eu lembro bastante da fala de Kardec, quando ele diz de uma fé raciocinada, né? de uma fé que a gente tenha cuidado de um olhar crítico, sim, porque todos nós somos humanos. E enquanto essa condição de humanos, a gente pode vir a falhar e a gente tem que ter, então, cuidado durante esse processo da nossa caminhada, para que não ficamos cegos ou sonâmbulos, né, durante esse caminho. Mas antes, a gente precisa que a gente desperte, que a gente acorde e a gente compreenda o nosso real objetivo espiritual, que é isso que tem que ser, né? Alcançar a nossa caminhada evolutiva. Propõe, então, que a gente se desperte, né? Que a gente acorde o nosso eu divino, de modo que ele conduza, que ele tem que ser o nosso condutor nessa caminhada, não o nosso eu humano. O nosso eu humano, ele tem que ser cada vez mais colocado no patamar inferior ao o meu sou eu divino. Ele tem que estar prevalecendo a todo momento. Claro que a gente está tentando fazer isso, né? Senão não estaríamos aqui. Sendo que quando a gente tem plena consciência do nosso ser, do nosso real propósito, a vida adquire uma leveza, uma tranquilidade e uma paz que não tem como a gente dimensionar isso. Então, que a gente busque a todo momento encontrar essa nossa plena consciência, que a gente esteja em plena consciência do nosso ser, que a gente tenha consciência do nosso eu divino, que aí as dores elas passarão de forma muito mais
levianas. Isso, portanto, é assim, um processo libertador que a gente está buscando. Então, fica aí o convite para a gente despertar. Despertemos. Muita luz e paz. Obrigado, Luísa, por esse convite ao despertar, que com certeza é necessário, né? E a gente precisa mesmo despertar o tempo todo. E a gente vai fazer os comentários, e com certeza vamos ter muito que comentar sobre isso. E aí a gente faz o comentário junto com o comentário final, depois da mensagem principal. Muito obrigado pela contribuição. Pedi então para o Marco Juver para fazer a nossa prece inicial e trazer aí as considerações para fazer a prece inicial. Por favor, Marcos. Pois não. E nessa prece inicial, eu creio que algumas pessoas ainda não estão sabendo, nós vamos envolver o espírito do seu volta das 16 horas, em sua casa. Ele teve alta ontem, como vocês acompanharam aí no culto das 18, foi para casa. E foi talvez uma oportunidade para a família se despedir, né? Porque nos momentos que acontecem, que estamos vivenciando, muitas vezes não há o tempo necessário para a família se despedir. Eu creio que a Aninha teve esse tempo, a sua irmã, o seu irmão também. Então nós vamos fazer essa prece, não só pelo seu Deolando, mas com Marcone e a Aninha terem a força, né, o sustentáculo dentro da sua família de direcionar os pensamentos, os melhores pensamentos, nesse momento que é tão difícil para todos nós. Então nós vamos, em pensamento, envolver o espírito do pai da nossa querida Aninha, com muito amor e carinho, para que nesse momento ele já esteja sendo amparado pelos seus amigos, familiares, espíritos amados que o antecederam na verdadeira pátria, que é a vida espiritual, e que ele esteja sendo abraçado e amparado por todos eles. Em breve, ao dar o seu despertar definitivo na vida espiritual, ele poderá agora, do lado de lá, auxiliar a família da Aninha e do Marcone com mais segurança, estando agora como espírito imortal que é na verdadeira vida. Então vamos agradecer todas as oportunidades que nós tivemos de vibrações boas e positivas para ele e para todos aqueles que nós temos em nossos pensamentos, que estão também em nossos corações, ou até mesmo colocados naquele link que nós criamos para as vibrações e preces aos necessitados. Vamos, então, dar continuidade a esse culto que nós dedicamos ao seu Deolando, um grande amigo, um grande espírito que tivemos a oportunidade de conhecer. Muita paz a todos. Muito obrigado, Marcos. Então, em homenagem aos nossos amigos, rendemos os melhores sentimentos, que possamos emanar os melhores sentimentos na direção desses nossos queridos amigos. E vamos passar para a nossa mensagem principal, que a nossa companheira Norma vai fazer a leitura e os comentários. Boa noite, Norma. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Eu escolhi fazendo um link com a página que a Luísa leu, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas nossos é acreditar nisso, acordarmos para entendermos que nossa vida verdadeira não é essa, né? Então, por isso, eu peguei esse item e ele nos diz assim, né? Ele vem logo após Pilatos perguntar a Jesus, né? Tu és reis? E ele dizer, tu dizes, mas meu reino não é desse mundo. Então, ele fala a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter como devendo construir o objetivo das maiores preocupações do homem na Terra,
Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão se teria a maior parte dos seus preceitos morais, onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como êxito do ensino de Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Aí eu dei um pulinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 961, que diz assim: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E a resposta: a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. E aí eu fiquei pensando sobre isso. A Alexandra, acho que está aí com a gente, né, Lúcio? E ela sempre fala assim: caramba, a norma vem e bate, a norma vem e bate, a norma vem e bate. Eu não bato não, Ale, eu também preciso apanhar. Mas aí eu, refletindo sobre isso tudo, né, eu escrevi aqui, vamos dizer assim, para apanharmos de uma maneira mais doce. E aí eu escrevi o seguinte para a nossa reflexão: quem somos nós que dormimos de olhos abertos, entorpecidos pelos prazeres do mundo? Que muitas vezes fechamos os olhos para as palavras do Cristo? Quem somos nós, diante de todo o conhecimento, às vezes ainda nos perdemos no caminho da vida material e adquirimos sofrimentos e dores desnecessárias para a nossa evolução. Mas, como sonâmbulos embriagados pelo que podemos ter, esquecemos o que podemos ser, enquanto semeadores da nossa vida futura no verdadeiro reino de Deus. Quando entendermos que nossa passagem pelo mundo material é tão rápida como o vento, tão frágil como uma flor, assim estaremos prontos para acordar, nos modificarmos por sabermos que o tempo voa nas asas das gaivotas, que se vai como onda do mar e escoa como a água entre os nossos dedos. Então, acordemos, irmãos, valorizemos um abraço, um sorriso, um dia de chuva, um pôr do sol. Valorizemos tudo que o dinheiro não pode comprar e assim nos aproximaremos de Deus. Para quando despertarmos na pátria espiritual, ou seja, na verdadeira vida, não tenhamos vergonha, e sim a esperança pela certeza de termos feito o nosso melhor. Então, gente, é isso. Eu acho que a nossa grande preocupação tem que ser, sim, em acordarmos, mas para entendermos o que realmente nós estamos nos propondo a fazer aqui. O que nós estamos construindo para a nossa vida futura, porque já foi dito aqui no culto inúmeras vezes, e nós sabemos disso, apesar de às vezes não conseguirmos colocar em prática, que tudo vai ficar. Então, que a nossa preocupação é abrir os olhos realmente para ver, termos olhos de ver, ouvidos de ouvir a verdade que o Cristo deixou para a gente. Porque essa vida material da gente é um sopro, né? Hoje estamos aqui, amanhã eu posso não estar aqui para fazer o culto, para participar do culto. Então, o importante é que, com o conhecimento que nós já temos, né, nós realmente consigamos olhar para nós, não para o outro. Pensar assim, o que eu estou construindo para quando eu chegar lá do outro lado, eu não me sentir envergonhado de tudo que deixei de fazer. É isso. Muito obrigado, Norma, por trazer essas tão boas reflexões e esses tão bons tapas cheios de carinho, mas que são aqueles tapas que acordam a gente, né? A Luísa falava da importância da gente acordar e às vezes um tapa acorda a gente.
E que bom, né, que a gente está tendo a oportunidade de ter esse intensivão durante esse período dessa quarentena, né, de estar todo dia ali, porque às vezes nas outras épocas a gente não consegue ter tão intensivamente assim essas oportunidades de ouvir nossos irmãos falando, de ouvir outras reflexões, e isso tem sido, pelo menos a menos para mim, engrandecedor. Boa noite, Vivi. Boa noite. Eu hoje estou fazendo o culto aqui na casa dos meus pais. Vim visitar aqui os meus pais, meu filho. Aí aproveitei para fazer o culto, eles escutarem o culto aqui junto comigo. Por isso que eu estou com essa máscara. Então, meus amigos, as reflexões da Norma, né, e da Cris, muito pertinentes, por sinal, excelentes reflexões, me fizeram lembrar de um slide, de um quadrinho que eu costumo usar nas palestras, nos estudos sobre reencarnação, que é o seguinte: são várias fases da vida, e falando assim: jovem demais para pensar em Deus, feliz demais para pensar em Deus, ocupado demais para pensar em Deus. Aí tem várias situações da vida da pessoa, desde a juventude até a idade da velhice, né? E no final, assim, tarde demais para pensar em Deus. Bem, tarde demais, isso não existe, né? Nunca é tarde demais para pensar em Deus, para pedir ajuda de Deus, dos amigos espirituais, mas que nós possamos fazer como a Norma falou, que nós possamos acordar antes, realmente, do derradeiro instante, para que nós possamos ter esse desencarne, como o Livro dos Espíritos fala, cheio de esperança, e não de dúvida, muito menos de medo, né? Então, que esse período que nós estamos passando em casa, todos esses cultos maravilhosos que nós estamos assistindo, né? Participando, cheios de aprendizagem, que nós possamos realmente procurar nos esforçarmos para, além de aprender, praticar, para que quando chegue a nossa hora, que a gente não tem a mínima ideia de quando é, porque a única certeza é que a gente vai desencarnar, mas quando a gente não sabe, que nós possamos realmente estar preparados, né? É isso. Obrigado, Vivi. Nossa companheira Adriana agora. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Eu gostei muito do que a Luísa falou com relação ao sentir, né, a nossa doutrina, o Evangelho, porque muitas vezes a gente estuda, fala, dá palestra, dá curso, né, e não sei. E já comentei lá nos nossos estudos lá do Cefac, de uma palestra que Cláudio Sinotti deu em 2018, que ele diz: o que a criança que você foi diria para o adulto que você se tornou? Isso é muito interessante para a gente pensar, porque será que eu seria um bom exemplo para essa criança? Será que o que eu falo eu pratico? Porque é o exemplo que fica, né? Então, como a nossa amiga Rose lá de Petrópolis fala, nós como espíritas que somos, devemos ser intérpretes do Evangelho, né? É nossa profissão, levar o Evangelho, seguir, mas, sobretudo, praticar. Então, quando a Luísa falou isso, me tocou nesse sentido, né, de que a gente fala, estuda, e até que ponto nós estamos, de fato, praticando, exemplificando e dando ao outro a condição moral de nos ouvir com verdade. É isso. Obrigada, Lúcia. Obrigada. A gente que agradece, Adriana. Muito obrigado. Sua companheira Marli, eu acho que estava querendo dar uma palavrinha, né, Marli? Boa noite. Rapidinha, só para ilustrar isso que as meninas falaram maravilhosamente bem, todas, né? Principalmente agora que a Vivi falou, desse nosso conhecimento de Jesus, né? Jesus está presente na nossa vida sempre. Porque nós temos que estar sempre com as malas prontas. Eu tinha um colega de trabalho que falava isso para mim. A
A gente tem que estar sempre de malas prontas, porque o momento que a gente vai partir, ninguém sabe qual será, né? E isso, hoje, eu estou fazendo essa reflexão aqui, até dividindo com vocês, porque hoje aconteceu uma coisa muito triste aqui para nós. Eu moro num condomínio de casas, e o vizinho da casa em frente, que é assim uma pessoa muito legal, que a gente tinha uma convivência muito legal com ele hoje simplesmente caiu morto na rua, de manhã. Ele estava fazendo Uber, ele corria todos os dias. Aqui ele era muito assim dado a esportes, né? E numa das voltas que ele deu, ele parou e pum, caiu no chão, caiu morto. Quer dizer, a pessoa está passando por você agora. Daí a pouco ela não passa mais, você vai saber o que é. Ela morreu ali na esquina. Então, nós temos que estar sempre com as malas prontas, como dizia meu amigo. O conhecimento do Evangelho a gente tem, não é? Nós já somos espíritas, né? A espiritualidade diz que a gente, com 10 minutos de espiritismo, já não pode mais fraquejar, né? A gente já está tendo conhecimento. Então, nós já estamos aqui há muito mais do que isso, nós já temos conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, é praticar o Evangelho, sentir o Evangelho dentro do coração, né, Vivi? Como você colocou aí nas suas palavras, né? A gente tem que estar com Jesus no coração da gente, sempre, e de malas prontas, porque aí nesse momento a vida do outro lado, quando a gente faz essa transição, já acho que vai ser uma transição muito mais suave, né? Porque a gente já vai estar se preparando diariamente para isso, através desse aconchego com Jesus que a gente tem, através da prática do Evangelho que ele nos deixou. Só isso. Muito obrigado, Marli. Eu que agradeço. Não, agradeço. Alguém mais gostaria de trazer algum comentário antes da nossa prece para partirmos para a parte final? Maria Helena, vamos lá. Não é nem comentário, eu queria te perguntar uma coisa que tem me preocupado bastante. Como é que está a Dona Meca? O pessoal está trabalhando? O Carlos está aí, não está, Carlos? Carlos está aí. Sim, a gente... Eu tenho pensado tanto neles, cara. O trabalho lá está em trabalho interno. A gente não pode parar por causa da prefeitura e do governo federal e por causa do Estado, senão eles não pagam a gente, né? Não fornece o convênio, tem que continuar a atividade. Então, a atividade está, assim, à distância. A gente manda as atividades para as crianças, elas fazem em casa. E, internamente, dentro do pessoal afastado, né? Aquele regime de recebendo pelo governo, né? E os que estão lá estão com 25% de redução no salário e de carga horária também. E fora isso, a gente recebe as bolsas do Banco da Providência e essas bolsas de alimentos estão sendo doadas às mães carentes da nossa casa, que são 200 e tantas pessoas. Então, a gente está trabalhando lá. Mas nós pedimos muita prece, porque está sendo alvo de muito ataque espiritual. Muito mesmo, né? Então, eu vou orar muito pela obra social da Dona Meca, porque a gente continua trabalhando e o ataque espiritual está sendo muito, muito grande lá. Então, tá aí. Oi, Maria. Eu não sei, ultimamente eu tenho pensado muito neles, né? Uma coisa assim, meio que agoniante. Aí eu pensei, caramba, eles estão trabalhando, eles estão cuidando das crianças, essas crianças precisam de assistência, né? Não pode parar eles, o do GAPEB também. E aí eu fiquei sem saber, porque as nossas quentinhas pararam, né? A gente fazia quentinha toda quinta-feira, almoço, tivemos que parar. E aí eu fiquei pensando neles, né? Graças a Deus a gente está com a equipe aí tentando organizar, né, em meio a esse cenário, tentando adaptar o máximo possível a essa nova realidade. Que todo mundo acaba sendo impactado, mas que a gente tenta, graças a Deus, o Dona Meca está lá também enfrentando os maremotos, mas ultrapassando todas as barreiras. Vou pedir para o nosso amigo Roberto se ele pode fazer a prece para a gente poder partir para o encerramento. Pode fazer, Roberto, por favor? Posso sim. O Lúcia, hoje o estudo foi realmente magnífico, né? Foi muito profundo e eu realmente soube agora pelo Marcos, né? A desencarnação do pai da Aninha, foi uma tinha ficado ele tinha ficado no hospital de estado grave
teve alta, foi para casa. Nós sabemos, né, que isso aí muitas vezes faz parte do processo da família poder se aproximar dele um pouco, né, ter aqueles momentos de carinho, falar aquelas coisas que precisavam ser faladas, né, e afrouxam, vamos dizer aqui, os laços das emoções, e ele pôde desencarnar de uma forma mais serena, né? Então, vamos hoje agradecer a Jesus, ao nosso professor Eurípides, por essa oportunidade aqui estarmos juntos, que a sua luz, Jesus, ilumine a todos nós, como foi estudado hoje, que cada um possamos interiorizar, Jesus, os seus ensinamentos. Nós sabemos que tantas vezes praticamos, Jesus, realizamos tarefas, mas não conseguimos efetivamente interiorizar, não conseguimos domar os nossos impulsos, mas que a cada queda, Mestre, possamos nos fortalecer, nos levantar com a sua luz e seguirmos em frente na nossa jornada. Pedimos também por esse conhecido e amigo da Marli, pedimos pelo pai da Aninha, pela Aninha, pelo Marconi, esses amigos tão queridos, que todos possam ser envolvidos na sua luz e que possamos nós, conscientes do momento, conscientes de cada um das suas tarefas e da necessidade de interiorizarmos os sentimentos na realização do bem, possamos seguir em frente e contribuirmos para a implantação do reino de Deus, do planeta de regeneração aqui na Terra. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Roberto. Antes da gente passar para a nossa parte final com o nosso amigo Carlos, eu queria simplesmente poder aproveitar um minuto para agradecer, né, a todos os nossos irmãos que fizeram parte, que fazem parte desse culto e que construíram esse culto, né, e deixar um recado que é muito importante, porque às vezes pode não ter ficado claro. De forma alguma esse culto ele pertence a A ou B, muito menos do Lúcio. O Lúcio jamais. O Lúcio é só um funcionário nesse processo. Eu sou aqui o cara que tem que estar aqui sempre para poder abrir a porta. Eu sou só aquele que abre a porta para poder as pessoas entrarem, né? Mas o nosso culto ele é construído por cada um de vocês, né? Começou com 2 pessoas e foi crescendo. Para nós, quando começamos o culto, a ideia era que fosse só para 2 pessoas, 3 pessoas, mas esse não era o objetivo da pátria espiritual, e o trabalho foi crescendo, mas esse trabalho é de vocês e nós estamos abertos profundamente para críticas, opiniões, para que cada um venha trabalhar conosco, venha construir cada vez mais esse culto que tem sido, para mim, muito bom, e eu estaria aqui ainda que fosse só para ouvir, só para estar ali no canto, para estar no outro, para de vez em quando fazer uma prece, porque para mim tem sido muito bom. Então eu agradeço a todos vocês a oportunidade de vocês construírem esse culto maravilhoso todos os dias. E Carlinhos? Você é endividado, rapaz. Endividado. Eu sou muito endividado, eu sou endividadíssimo. Tanto é que estou aqui todo dia, estou aqui, ó, todo dia. Que alegria, Jesus, foi o meu despertar, sentir o seu amor pulsando no meu coração. Era um mundo falar o que seja despertar, acordar de mansinho, ver, sentir o mundo e amar, despertar
para a verdade. Despertar, Senhor, despertar. Sentir a vida, sentir a alegria, poder a todos anunciar. Sou espírito em evolução, tenho oportunidade de despertar. Acordado, passado, sombrio, pelo hoje cheio de luz. Quero, Senhor, ajudar a todos despertar, acariciar os tristes e falar, enriquecer a palavra. Quero, Senhor, pacificar corações endurecidos. Quero alimentar a vontade, despertar, despertar o amor, despertar, 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 despertar. Despertai tu que dormes. Muito bom aí. Até a música está relacionada com a nossa mensagem, com a mensagem. Muito bom, Carlos. Muito boa noite para todos, uma noite de muita paz, de muita luz. Que Jesus possa emanar todas as suas vibrações de amor, de saúde para todos nós. Joana, forte beijo. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Daqui a pouco, 9 horas da manhã, todos juntos. Tchau, até amanhã. Tchau. Valeu, Norma. Excelente tudo. Daqui a pouco tem lá no Cefac, né? Tem lá culto lá no Cefac, não é isso? 21 horas. 21 horas. 21 horas. Aí também tem mais uma oportunidade. O pessoal da madrugada já pode aproveitar aí o culto. Chama o Claudinho para ir lá. É o culto pro Claudinho, ele vai adorar. Esse horário é o horário dele. É igual homeopatia, 3 vezes por dia.